Vamos à leitura do texto base da questão de tio Gilberto Freire. Vamos lá. Por menos inclinados sejamos ao materialismo histórico, tantas vezes exagerando as suas generalizações, principalmente em trabalhos de sectários fanáticos, temos que admitir influência considerável, embora nem sempre preponderante, da técnica na produção econômica sobre a estrutura das sociedades, na caracterização de sua fisionomia moral. Então, o que o Gilberto Freire está falando aqui? Que, apesar das ressalvas ao materialismo histórico, entenda marxismo, ele considera muito relevante a análise do materialismo histórico sobre a produção econômica e como isso se relaciona à sociedade, tá? Isso aqui já é fundamental, mas a gente vai ver como que ele descreve o resto dessa análise aqui. É uma influência sujeita à reação de outras, porém poderosa como nenhuma na capacidade de aristocratizar ou democratizar as sociedades, desenvolver tendências para poligamia, monogamia, para estratificação e mobilidade. Muito do que se supõe nos estudos ainda tão flutuantes de eugenia, marca conceito fundamental, e de cacogenia, resultado de traços ou taras hereditárias, preponderando sobre influências, deve-se antes, então ele está falando aqui, ó, tem um monte de estudo cultural, tá? Um monte de estudo que se associa, analisa a cultura, mesmo que de forma pseudocientífica, pensando que o Gilberto Freire está nos anos 30, então a eugenia ainda era vista como algo que tinha uma relevância científica, a gente sabe que não tem. Ele está falando que mesmo isso você tem que associar o quê? Associar a persistência através de gerações das condições econômicas. Então ele está ressaltando aqui o papel da economia e como você tem essa análise das bases materiais, da infraestrutura no marxismo sendo relevante para pensar a sociedade. Aí ele vai falar de Franz Boas. Lembra de Franz Boas, né? O seu mestre, né? Gilberto Freire estudou com Franz Boas, que admitia a possibilidade da eugenia eliminar os elementos indesejáveis na sociedade. A seleção eugênica deixaria de suprimir as condições sociais responsáveis pelos proletariados miseráveis, gente doente, malnutrida, persistindo tais condições sociais, de novo formariam-se os mesmos proletariados. Então temos aqui do texto de Gilberto Freire, Freire tece uma crítica à eugenia e a um elogio ao materialismo histórico ao reconhecer que, então, como que a gente percebe esse elogio do Gilberto Freire ao materialismo histórico, tá? Como eu disse anteriormente, a gente vê no texto, nesses trechos, ele marcando a importância das condições materiais de existência na formação dos indivíduos, da sociedade, e ele está mostrando um elemento marcante, interessante, a partir do materialismo, a questão das desigualdades sociais, tá? Ele está dizendo que mesmo que o projeto eugênico fosse realizado, aqui na parte final do texto, mesmo assim, a pobreza dos trabalhadores persistiria. Então é isso que ele está marcando aqui de relevante. Vamos julgar as alternativas. Letra A. As possíveis melhorias ambientais nos países seriam responsáveis pela riqueza nacional livre de ações políticas. Ele não fala de questões ambientais no texto base, não é nenhuma questão a ser pontuada no contexto histórico de Gilberto Freire, então não é essa, o texto base não aborda isso. Letra B. Elementos considerados indesejáveis nos indivíduos são resultados das desigualdades sociais, ao invés de traços biológicos. É isso que está aqui claro na parte final do texto. Sim, por isso que ele está elogiando o marxismo nessa dimensão para dizer assim, olha, a desigualdade social ela não é fruto de questões eugênicas, ela é algo que está relacionado à estrutura econômica da sociedade, tá? Então a letra B é a nossa alternativa. Vamos ver as demais. Letra C. Aspectos econômicos tangíveis das comunidades são exclusivos das sociedades capitalistas, dissociado de pressões culturais. Ele está fazendo uma generalização aqui, alternativa, né? E essa generalização ela não é sustentada pelo texto. O texto não chega a essa generalização, ele aborda outros aspectos, ele comenta lá, olha, a questão de pensar a sociedade, a economia, a miscigenação, então todos esses elementos da sociedade estão interligados, é a crítica que ele faz ao marxismo, por exagerar aqui, ó, exagerar nas suas generalizações, e essa está fazendo exatamente isso. Não, ele está mostrando a importância da análise materialista, mas colocando acento ou evidenciando esse exagero na visão do Gilberto Freire.
Então não é essa. Letra D, características laborais, ou seja, de trabalho coletivas nas colônias, foram ocasionadas pela miscigenação racial em detrimento da violência europeia. O texto base não está falando disso. O foco não é isso, as características laborais, eles trabalham desse jeito. Isso é uma discussão da época. O índio é preguiçoso, o indígena é preguiçoso, discussões da época. E não é isso que está sendo discutido aqui, tá? O texto não aborda isso. Sabemos hoje também que se trata de pseudociência. Letra E, classes sociais desfavorecidas das Américas são consequência das escolhas pessoais, independente da estrutura coletiva, não, né? Isso contradiz a ideia central de como que a gente tem estruturas sociais para pensar a sociedade, principalmente aqui, neste caso específico, está se acentuando o fator econômico. Então, a alternativa correta, letra B. Forte abraço, meu jovem. Até mais. Falou.